Um defeito de cor. Capítulo 9. Continuação. Velhos amigos. A Conceição já se sentia minha dona, e foi ela quem bateu palmas quando paramos em frente à casa. Quem abriu a porta foi uma senhora que não podia ser a Titi Laiô, e fiquei muda por um tempo, com os olhos dela passando por mim, pela minha acompanhante e seus filhos, e pelo baú, enquanto eu me decidia em que língua falar. Até que a Conceição percebeu o embaraço e me perguntou em português qual era o nome da mulher por quem eu procurava. Depois, virou-se para a senhora e disse em Iorubá que eu estava chegando do Brasil e procurava pela Titi Laiô, de quem era amiga. Consegui entender o que ela falou e entendi também a resposta, que foi sobre a morte da Titi Laiô havia quase 15 anos. Só depois que ela respondeu foi que reconheci os traços da Norbesse, a mulher do Ayodelê, filho da Titi Laiô. Fiquei aliviada pelo fato de a casa ainda pertencer a algum deles, o que pareceu decepcionar a Conceição, que ainda tinha esperança de me dar pouso. Perguntei a Norbesse se ainda se lembrava de mim, a Querrinde, que tinha morado na casa dela com a avó e uma irmã. Quando me reconheceu, ela deu um grito para dentro de casa, chamando pela Hannah, a filha, e me abraçou, pedindo aos 2 rapazes que entrassem com o baú. Assim que abracei a Hannah, a Norbesse pediu que eu a seguisse até o quarto, pois queria me mostrar algo. Era um quadro, que ela tirou de um baú e me entregou depois de limpar com as mãos um pouco da grossa camada de pó que embaçava o desenho. Ainda estava sujo e um pouco desbotado, mas reconheci um coração e a frase Ekundaiô, torna duelo em alegria. O quadro que estava pendurado na casa de cômodos onde eu tinha morado com a Taiô e a minha avó. A emoção de rever aquilo, mais o cansaço, fez com que eu perdesse as pernas e caísse desmaiada. Quando acordei, não sei quanto tempo mais tarde, estava deitada sobre uma esteira estendida no chão e coberta apenas com um pano bem fino, sem roupa alguma. Estava tudo escuro e imaginei ser de noite, principalmente quando ouvi o ressonar de alguém a poucos metros de mim. Demorei para me lembrar onde estava, e mais ainda para me lembrar o que tinha acontecido. Chorei um pouco, tentando não fazer barulho e não pensar no que podia dar errado, mas apenas na bela recepção que tive. Em África, eu estava muito mais perto da minha mãe e do Kokumo, que tinham ficado enterrados lá, e da minha avó e da Taiô, que nem tinham chegado ao Brasil. Acho que esse pensamento me tranquilizou, porque logo dormi novamente, acordando com o dia claro. Então me levantei, coloquei o vestido que estava sobre o baú e saí do cômodo para dar uma olhada na casa, que continuava quase a mesma coisa, as mesmas divisões, e acho que até alguns móveis eram os mesmos. Quando saí para o quintal, avistei a Hannah, que tinha ao seu lado uma mocinha muito bonita. Era estranho ver mulheres com o peito de fora e senti um pouco de vergonha por estar olhando para elas, que também olhavam para mim quase com o mesmo espanto. Com certeza, já tinham visto muitas mulheres usando vestidos como o meu, como os que se usava no Brasil, mas não na casa delas. A Hannah se aproximou e nos apresentou, dizendo que aquela era sua filha, que ela não tinha se casado, mas ficou pejada de um mercador que passara por Uidá. A menina se chamava Zari e, encabulada, não respondeu a nenhuma das minhas perguntas antes de sair correndo para a rua, não se importando com a mãe que a chamava de volta. A Hannah disse que a Norbesse tinha ido para o mercado, onde tomava conta da barraca que tinha sido da Titi Laiô, e eu quis saber de todos os outros. Ela então me ofereceu um prato de mingau e nos sentamos à sombra de uma árvore. O Ayodelê, depois de mais de 30 anos,
continuava trabalhando nas fazendas de algodão fora da cidade e estaria em casa dentro de alguns dias. A Nilaja, a filha mais velha da Titilayo, tinha morrido de tristeza logo depois da morte da mãe, que morreu de velhice, e do filho Akin, afogado. A Ainá tinha se casado, mas já estava viúva e morava em uma tribo a 5 horas de viagem, junto com 2 filhos solteiros e 2 filhas casadas. A Mene tinha se casado com o Obioma, de quem era noiva quando eu parti, e morava em Cotonou, junto com a sogra, uma filha solteira e outra casada. A Sanja e a Anele se casaram com 2 irmãos. Tinham 3 filhos cada uma e moravam em Porto Novo. Era muita gente para eu me lembrar, mas fiquei muito triste com a morte do Akin, porque muitas vezes, durante todo aquele tempo, pensei nas coisas que queria contar para ele caso voltássemos a nos encontrar. E ainda mais por ele ter morrido afogado, justo ele, que tanto gostava do mar. Fiquei triste também pela Titilayo, mas já esperava não mais encontrá-la viva por causa da idade. A Hana disse que não se lembrava de mim, pois era muito pequena quando parti, mas eu me lembrava dela amarrada às costas da Ainá, sua tia, ou da sua mãe, brincando no mar. Estávamos falando disso quando a Norbesse chegou, dizendo que estava muito feliz por me ver ali, que não imaginava que eu pudesse voltar, embora a Titilayo tivesse certeza disso. Tanta certeza que não deixou que jogassem fora nada do que era nosso, nem depois de tantos anos sem notícia. Percebi que ela devia estar muito curiosa para saber o que tinha acontecido, por onde eu tinha andado, e logo vi que não era apenas ela, pois um grupo de pessoas estava se juntando em frente à casa, comentando a meu respeito. A Norbesse disse que queriam falar comigo, saber como estava a Bahia, mas eu ainda não estava preparada para aquela conversa. Não estava com vontade de ser interrogada por toda aquela gente. Sabia que não falar com eles podia ser muito ruim para mim, pois poderiam me ver com antipatia, mas eu realmente não estava em condições. A Norbesse e a Hana pareciam orgulhosas por eu estar na casa delas, e isso fazia com que eu me sentisse um pouco melhor, mais querida. Mas ainda não tinha me recuperado da viagem, das preocupações, e expliquei tudo isso com muito jeito, dizendo que ia me deitar um pouco e que mais tarde conversaríamos, prometendo contar toda a minha vida, desde que tinha deixado a África. De fato, eu estava indisposta, mas pelo menos me consolava o fato de saber que, contando para elas, não seria necessário repetir a história para outras pessoas, pois a Norbesse trataria de espalhá-la por todo o mercado. Como já tinha feito ao anunciar a chegada de uma das IBGs que tinha desaparecido com a irmã e a avó havia mais de 30 anos, e que estava retornando da Bahia, talvez para ficar. Presentes. Tive uma bela surpresa quando acordei, que até fez com que eu me sentisse um pouco culpada. A casa da Norbesse estava cheia de presentes para mim, levados por pessoas que eu não conhecia e com as quais tinha me negado a conversar. As 3 mulheres da casa estavam no quintal, sinal de que ninguém tinha ido para o mercado naquele dia, provavelmente esperando pelas minhas narrativas. Assim que me viram, correram ao meu encontro e tentaram me contar de quem era cada um dos presentes, mas não consegui gravar o nome de quase ninguém. Foi o jeito de aquele povo dizer que eu era bem-vinda, e foi bom saber disso. Depois a Norbesse me levou até o fundo do quintal, onde tinham construído um pequeno cômodo para guardar provisões e coisas que não usavam constantemente. Entre os guardados também estavam alguns objetos imóveis que tínhamos deixado na casa de cômodos antes da ida para o Brasil. Eu me emocionei muito ao ver a mesa, as cadeiras, as esteiras, os tapetes,
a Naná e o Xangô da minha avó, ainda embrulhados no pano que ela usava para montar o altar. O pano já estava todo poído e manchado, mas era o mesmo, algo em que a minha avó tinha tocado. Durante todos aqueles anos, eu me lamentava por não ter nenhuma lembrança dela. Nem mesmo o Rungeb eu tinha me lembrado de pegar quando ela morreu. A Norbesse também se emocionou, por causa da minha reação e porque tudo aquilo lembrava a sogra dela, a Titilayo, que, apesar de ter tido uma vida longa e feliz, digna de uma bela serenata, era sempre lembrada com saudade. Quando ela era viva, ia com a Ainá e o Akin acompanhar o desembarque dos navios que chegavam do Brasil, na esperança de nos ver retornando. Muito tempo depois do nosso sumiço, o Ayodele conseguiu convencê-la de que tínhamos sido capturadas, mas ela continuou nos esperando. A Norbesse disse que, assim que desaparecemos, a sogra ficou irreconhecível por um bom tempo, sem aquela alegria que era toda dela e que estava até em seu nome, e sempre falava muito de nós três. Um dos últimos pedidos antes de morrer foi para que continuassem tomando conta do que nos pertencia. Eu quis tocar cada um dos objetos, como se eles pudessem fazer voltar o tempo. Aproveitei a emoção para contar quase tudo o que você já sabe até agora, com menos detalhes, é claro. No dia seguinte, não tive como evitar a visita da Conceição, que apareceu com um recorte de pano para me presentear. Repeti parte da história para ela, que tinha voltado da Bahia não fazia nem 4 anos, e me fez perguntas sobre muitas pessoas, para ver se eu conhecia. A única pessoa que nos ligava era a Esmeralda, e mesmo assim a Conceição só tinha ouvido falar dela, da confraria da qual era presidente. Mas foi bom conversar com elas, principalmente porque me contaram muitas coisas sobre o Idá, que estava bem diferente da cidade que eu tinha deixado. Havia muitos brasileiros espalhados pela cidade, mas a maioria se concentrava em um único bairro, que estava ficando cada vez mais parecido com São Salvador. Elas queriam me levar até lá, pois não ficava muito longe, mas preferi deixar para outro dia. Eu queria ir, principalmente porque poderia encontrar algum velho conhecido, mas continuava não passando bem. A Norbesse preparou um chá e disse que era para eu beber e me deitar, porque provavelmente ainda estava cansada da viagem, sem contar a emoção. Elas esvaziaram um dos quartos só para mim, do que gostei muito, mas não queria incomodar tanto e pensava em sair no dia seguinte, em companhia da Zira, para procurar uma casa só minha. Mas aconteceu que amanheci pior, com uma fraqueza e uma dor nas pernas que continuaram aumentando com o passar dos dias, além de quase nada parar no estômago. Achei que estava estranhando a comida, que eu fazia grande esforço para comer com as mãos, pois não havia talheres. Mas não era isso, porque um dia a Conceição apareceu com um pedaço de carne seca preparada à moda da Bahia, e eu também não consegui segurar. Muitas mulheres também apareceram para uma visita, e teriam sido muitas outras se a Hannah e a Norbesse não as pusessem da porta para fora, porque eu precisava de sossego. Recebi somente a nora da Conceição, a Amina, que foi avisar que havia uma casa vaga perto da dela, que eu fiquei de ver assim que conseguisse me levantar, e uma velha rezadeira conhecida da Titilayo, que foi oferecer seus serviços assim que soube que eu estava doente. A mulher, chamada Ian Kumani, nem precisou chegar perto de mim para dizer o que eu tinha, que foi ouvido pelas minhas 3 amigas primeiro com grande espanto e depois com muita alegria. Ibejis e temores. Confesso que eu já tinha pensado sobre estar pejada, mas depois achei que fosse apenas indisposição,
porque não tinha passado mal das vezes anteriores e porque já me achava muito velha. As regras estavam um pouco atrasadas, o que também poderia ser por causa da fraqueza. O atraso não confirmava nada, mas a Iya Kumani afirmou com tanta certeza que não pude duvidar. Não sei dizer como me senti, principalmente quando a rezadeira disse que eu era abençoada, pois seriam IBGs. Eu queria apenas ter ficado alegre, muito alegre, mas de imediato muitas preocupações apareceram para roubar esse meu direito. A Iya Kumani disse que a fraqueza passaria dentro de poucos dias, ainda mais com as ervas que ela ia me dar. Mas não era isso que me incomodava, e sim a desconfiança cada vez maior de que o John não ia voltar. E eu tinha entregado todo o meu dinheiro a ele, restando apenas algum que daria para viver por 4 ou 5 meses. Sozinha, eu podia fazer qualquer tipo de trabalho, mesmo nos campos, se precisasse. Mas, pejada, não teria a menor chance. Ainda mais porque tinha que repousar o máximo possível e até mesmo evitar sair da esteira nos 3 primeiros meses. Depois disso, e até os IBGs nascerem, nada de muito esforço. Se o John não voltasse, eu não poderia nem pensar em alugar uma casa, como estava pensando. Ter IBGs era mesmo uma bênção, mas naqueles dias pensei muitas vezes em recusar, tomando beberagem. Era um pensamento recorrente, embora eu não soubesse se o poria em prática sozinha, sem a Esméria. Seria mais fácil não ter aquelas crianças e recomeçar a vida sozinha, mas hoje agradeço por não ter tomado nenhuma decisão da qual muito me arrependeria. Uma das coisas que mais me ajudaram a decidir foi o seu sumiço. Foi eu estar sozinha depois de já ter dado vida a 2 filhos. Foi medo de morrer sozinha, sem ter quem olhasse por mim ou fizesse uma serenata bonita na minha partida. Eu já não era tão nova, tinha 37 anos, e talvez não surgisse outra oportunidade. Mas fiquei muito preocupada durante todo o período e, para dizer a verdade, nos momentos de maior desesperança, brava pela minha falta de coragem, por não ter acabado com aquilo logo no início. Ninguém precisava saber, pois achar as ervas certas em África era ainda mais fácil do que na Bahia. Percebendo a minha preocupação, a Norbesse disse que eu podia ficar morando com eles, que seria um grande prazer, até uma bênção ter IBGs na casa novamente, do mesmo jeito que a sogra dela tinha falado em relação a mim e a Taiwo. O oferecimento era sincero, mas eu não gostava nem um pouco da ideia. Queria ter a minha casa e as minhas coisas, e ainda havia o Ayodele, que estava para voltar do interior naqueles dias, e eu não sabia como ele reagiria. Eu precisava ter confiança, mas estava muito arrependida de várias coisas. De ter saído da Bahia, de não ter voltado para São Sebastião, de ter me deitado com o John sem tomar erva alguma e, principalmente, de ter confiado nele. Levando as mercadorias comigo para Uidá, elas até poderiam ter sido tomadas, mas pelo menos eu não me sentiria tão burra por ter sido enganada. Quanto mais pensava, mais clara parecia a minha irresponsabilidade por ter entregado tudo a um homem que mal conhecia. Tudo que tinha restado de uma vida de muito trabalho. Comecei a me sentir ainda pior em relação a isso quando o Ayodele voltou e disse que conhecia alguns comerciantes que poderiam me ajudar. Com vergonha, não contei a ninguém o que tinha acontecido. E inventei uma história sobre algumas mercadorias que seriam mandadas da Bahia e perguntei ao Ayodele o que deveria fazer para vendê-las. Ele disse que muitos brasileiros estavam enriquecendo com produtos da Bahia, que eram vendidos principalmente para os próprios brasileiros,
os que tinham mais recursos para comprar. Depois percebi que não era somente porque os retornados tinham mais dinheiro. O que eles tinham mesmo era saudade. E as coisas da Bahia faziam com que recordassem o tempo vivido lá. O Ayodele ficou em casa durante quase uma semana e senti muita falta quando ele teve que voltar para o trabalho, pois com sua alegria era mais fácil suportar os meus dias presos à esteira. Por não conseguir segurar a comida, eu estava fraca para permanecer de pé durante muito tempo, e o que a Yakumani também desaconselhava, pelo menos até que os ibejis se firmassem dentro de mim. Naqueles dias, pensei muito na sinhá Ana Filipa, que passava meses e meses de cama para, no final, sangrar até perder as crianças, os abicus dela. Mas, para a sinhá Ana Filipa era mais fácil, pois tinha cama e colchão macio, muito mais confortável do que a esteira dura sobre o chão de terra batida. Eu tinha vontade de comentar isso com a Nobesse, mas não tinha coragem. Tinha medo de que ela entendesse mal, que achasse que eu estava fazendo desfeita da hospitalidade, já que, naquela casa, ninguém dormia em cama. Minha sorte foi que a Conceição comentou sobre esse bom costume do Brasil e perguntou se eu não queria que o filho dela fizesse uma cama para mim. Aceitei na hora, combinei o preço e 3 dias depois a cama foi levada até em casa, seguida por uma multidão de curiosos, como uma procissão segue um santo. Boa parte dos retornados usavam camas, mas elas ainda eram novidade para quem nunca tinha saído da África. Foi também a Conceição quem, a meu pedido, comprou pano e palha para fazermos um colchão, que ficou pronto no mesmo dia da chegada da Ainá. O Ayodele tinha se desviado um pouco do caminho e passado na aldeia onde ela morava, avisando que eu tinha voltado. Foi muito bom revê-la, principalmente porque tínhamos várias coisas para conversar, e assim o tempo passava mais depressa.